Oi, pessoal, eu sou a Ana, eu sou a secretária da LES e sou estudante do curso de odontologia. É um prazer tê-los conosco no PodLécio. Se você ainda não nos conhece, a gente é uma liga acadêmica de saúde inovando em experiências e o nosso foco é a inovação. E hoje, no nosso primeiro episódio do PodLécio, a gente veio dar voz à ciência e a gente tem dois incríveis convidados conosco. O primeiro é o nosso doutor e professor Eduardo Dutra, graduado pela PUC Campinas, pós-graduado em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, especialista em odontopediatria, habilitado em odontologia miofuncional, pós-graduado em cirurgia e odontopediatria e mestre em bioengenharia. Oi, Du. Olá, boa noite. Nossa convidada, doutora Carolina Pedrosa, formada pela Unesp, pós-graduada em ortodontia e especialista em HOF, harmonização orofacial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a cárie dentária, mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Flix Fibra, provedora conceituada no mercado de telecomunicação, a Pastelaria Soberana, que tem o melhor pastel da região, o Central de Design e Movelaria, que tem materiais de alta qualidade, a doutora Eliane Camilo, que é especialista em implantodontia, e o doutor Haroldo Silva, referência em tratamento de coluna e dor. E agradecer também aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite. Para o nosso primeiro episódio, a gente decidiu falar sobre o tema cárie, porque a gente sabe que na área da odontologia essa é uma doença que está sempre tendo uma grande demanda de casos e um crescimento percentual muito alto. Então, para iniciar, vamos começar a falar um pouquinho sobre a doença cárie. Boa noite, obrigada, Bia, aí pelo convite, né? Tô muito feliz de estar participando aí do podcast, dessa liga. E acho que o Eduardo aqui tem um pouquinho mais de tempo de estrada do que eu, né? Tô vendo aí o currículo dele incrível. Mas eu acho assim, né? Eu lembro quando eu tava na faculdade, uma vez eu escutei, porque o implante vai acabar, porque nenhum paciente mais vai perder o dente. E infelizmente a gente sabe que essa não é a realidade, né? Sim. A gente mora num país que tem a maior quantidade de dentistas do mundo, se é o primeiro ou se é o segundo, mas é uma população desdentada, né? Que tem essa questão da cárie. Então, Sim. assim, é a realidade do consultório. É a principal realidade, é né? a principal realidade, com certeza. Com relação à cárie, né, um fato importante e interessante que a gente deve abordar é que hoje no mundo ela é a primeira doença crônica mais equivalente, né? Ou seja, a gente tem um grande número, né, de pessoas portadoras, infelizmente, né, dessa doença, que por vezes desconhecem ela, né? Eu costumo brincar até pelo fato da pediatria, que a cárie ela é escondida no primeiro momento. Sim. E aquele mito de achar que ela vem com um pontinho preto ou um buraquinho, né? A gente, cada vez que passa, a gente tem que relatar às pessoas que o processo não acontece bem aí, né? E que existe uma grande diferença, né? Isso a gente enfatiza bastante com relação à doença cárie e lesão de cárie, né? Muitas pessoas se confundem um pouco com isso. Eu costumo brincar aqui com os meus alunos da faculdade sobre essa diferença, né? Sim, com certeza. A doença cárie, né, é justamente o princípio a essa doença, né, que é o acúmulo de biofilme, né, sobre a superfície do esmalte dentário. E a partir desse acúmulo ele vai se aumentando cada vez mais, né, justamente pela presença do açúcar, né? Então, cárie não é uma doença transmissível, sim uma doença biofilme açúcar dependente. E isso que a população, de uma maneira geral, precisa entender de verdade, né? E existem formas hoje, né, da gente estar realizando esse processo no consultório, evidenciando, né, esse biofilme, mostrando realmente uma presença positiva ou negativa com relação a esse processo. Com certeza, eu acho que no consultório é muito isso que você falou, né? As pessoas vêm pra gente achando que a cárie, nossa, mas como assim eu tô com uma cárie? Porque a gente imagina a cárie já um dente já destruído, que já perdeu muita estrutura, uma mancha, né, escurecida, e na verdade a gente sabe que não começa assim, Sim. né? E eu acho que isso é muito importante, essa questão dessas consultas de prevenção, principalmente quando, né, ele é odontopediatra, né, na infância, Sim. porque a gente consegue mostrar pro pai, tá vendo? Olha, essa cor aqui, como tá diferente desse pedaço do dente. Então, assim,
A cárie não é assim, eu acordei, eu estou com cárie. Da onde veio essa cárie, né? Sim. A cárie, ela vai progredindo, né? Se a gente não intervém na hora certa, né? Então é muito importante, eu acho que essa questão da educação. Porque como começa, né? Por que que... eu tenho 2 filhos, né? Você deve escutar muito isso, né? Tem o João e o Pedro. Por que que o João vive com cárie e o Pedro nunca tem cárie, né? Sim. E essa questão do risco da cárie, né? Que pessoas diferentes vão ter esse risco, a doença e a lesão, né? A cárie diferentes, né? Sim, porque querendo ou não, até pra mim mesma, antes de entrar na área da odontologia como estudante, a gente fica com aquilo na cabeça. Mancha preta. Se tá com a mancha preta no dente, aí você tem que ir no dentista. E muito pelo contrário. Quando aparece uma manchinha branca no dente, a gente precisa ver, porque muitas vezes pode sim ali começar numa lesão de cárie. Com certeza, né? E aí envolve muita coisa, envolve diário alimentar, porque tem muita gente que fala, mas eu escovo o dente o dia inteiro, eu vivo escovando o dente e tenho cárie. Mas quando a gente vai ver, a dieta da pessoa, ela é completamente cariogênica, né? Rica em açúcar, em carboidratos, e a gente não tem esse tempo de escovar o dente e deixar o flúor da pasta fazer esse processo que faz ali, né? Nessa questão da proteção, né? Já escutei histórias assim, meu filho come a cada 20 minutos, mas ele escova o dente. Então, assim, não dá tempo da pasta funcionar. Não dá tempo do flúor da pasta fazer esse efeito protetivo. Sim. Du, você que tem contato com muitas mães, querendo ou não, com certeza elas chegam sempre, mas como é que meu filho tem cárie se eu escovo o dente todos os dias? Porque não é só escovar o dente toda hora, mas a questão da escovação, que a gente foca muito nisso. Porque se você não tem uma escovação correta, se você não escova direito, o seu dente você pode sim ter cárie. E como que é conversar com as mães e explicar para elas que elas podem estar escovando o dente errado, explicar para elas que a escovação incorreta pode causar a cárie? Tá. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que entender um pouquinho o comportamento da família, né? No sentido da utilização ou não de uma pasta com presença de flúor, né? Isso é um critério importante que a gente tem que avaliar hoje. Mesmo porque existem famílias e a gente tem que respeitar, né? Que não usam flúor. Esse conceito, esse momento que não utilizam flúor. Pasta dentária, né? Exemplo disso, pessoas que têm uma cultura vegana, por exemplo. E aí a gente tem que partir do princípio, né, da organização, né, do conceito para essa família, né, no sentido alimentar, né, como é que essa criança se comporta devido com a alimentação dela no seu dia a dia, e trazer de certa maneira uma explicação, né, de que existe a necessidade protetiva daquele dente, tá? Um outro olhar também, e esse olhar eu não condeno, aliás eu até pratico no meu dia a dia do consultório, pensar na ação da pasta de dente, mesmo a pasta de dente sem flúor, como uma ação detergente e uma ação até que leve a criança a ter uma adequação no sentido de vamos colocar assim, um hábito. Criar o hábito, criar o hábito pro seu dia, né? Então eu costumo brincar muito com as mães assim, doutor, o que eu coloco na mochilinha do meu filho que está indo para a escolinha pela primeira vez? Você pode utilizar uma pastinha sem flúor e uma escova de dente? Pode, né? Mesmo porque, por vezes, essa família não vai conseguir adequar corretamente ali uma proposta de uma quantidade dessa pasta de dente e o que precisa ser adequada de acordo com cada idade, né? Porque senão a gente pode ganhar até dentro do aspecto do flúor, né? Uma consequência aí aquele dente, né? Caso de manchas, por exemplo, como a fluorose, né? E que nem sempre a escola também vai estar habituada a realizar essa quantidade correta, né? Junto à cerda. Então, por esse critério, eu costumo organizar a casinha da seguinte maneira: você vai fazer o uso de uma pasta sem flúor na escola, na primeira infância, ali vamos colocar a criança até entrando ali no maternal, por exemplo, e em casa, essa sim vai começar uma ação protetiva com flúor, desde que essa família aceite a presença desse flúor, adequando ali
né? O meio grão de arroz, depois evoluindo para um grão de arroz cru, grão de arroz cozido, similar, e depois Sim. a bolinha de ervilha, né? Após os 5 anos de idade aí. Então são coerências, assim, eu acho que não é enfatizar nada. Então, é isso, né? Eu acho que é respeitar cada núcleo familiar, né? De acordo com o seu comportamento ali, né, doutor? Exatamente. E não querer impor situações, Sim. mas mostrar, Sim. né? Que existem pesquisas sérias no assunto, extensas, né? E que dão parecer no sentido dessa ação do flúor com relação ao esmalte, a formação da fluorapatita e consequente a proteção desse elemento dentário, né? E eu acho interessante essa questão da escovação, né, começar esse hábito, porque as famílias têm muitos hábitos diferentes em relação a escovar dente, né? Sim. Eu conto isso, vou contar essa história porque Santo de Casa faz milagre. O meu marido, né, quando a gente começou a namorar, né, eu tava no meu último ano de faculdade de odonto, e aí ele falou assim, não, mas você escova o dente tudo isso ao longo do dia? Aí eu falei, ele falou, mas não é só de manhã e só pra dormir? E aí eu falei assim, não, assim, pode ser, mas não. Porque eu acostumei, eu fui criada assim, então eu acordava e eu escovava o dente e aí passava o dia sem escovar o dente. Então assim, se é uma criança que tem uma alimentação cariogênica, rica em carboidratos, ou que é respirador bucal, ou seja, vai dormir de boca aberta, a saliva à noite vai acabar diminuindo, então tem toda essa questão aí sistêmica, né? Sim. Porque quantas crianças aí não têm problemas respiratórios? Eu mesma fui uma delas. Então, assim, desvio de septo e amidalite de recorrência, enfim. Então, tudo isso vai afetar. Então, talvez, para uma pessoa adulta, funcione escovar o dente 2 vezes ao dia, se ela não tem cárie, se ela não tem restauração. Sim. Agora, numa idade, numa primeira infância, 10 anos, talvez não seja interessante, né? Sim, porque principalmente uma criança... que a gente entra bastante aí já no processo de formação da cárie. Se você escova o dente só de manhã e só à noite, durante o dia, a bactéria, o ácido tá ali sendo produzido. Então, com certeza, você pode ter sim o começo de uma cárie. Sim. Que até é uma coisa muito legal, porque as pessoas acham, tem essa dúvida, mas meu dente não tá preto, então não é cárie? Exato. Pode ser cárie, né? Porque a gente cárie. tem o processo da cárie. Então, Sim. a gente até, vamos falar um pouquinho E a desse Ana tocou num processo. assunto interessante, importante, evoluído em pesquisas hoje. Hoje se possui a possibilidade de realizarmos testes, Sim, né? com certeza. Salivares Sim. dentro do consultório e que, de certa maneira, criam um prospecto, né, de uma situação ao indivíduo mais favorável Até. ou menos favorável diante desse processo de acordo com o pH. Sim. Inclusive, professores até renomados, né, brasileiros, né, dentro de pesquisas como essa, e que não vai demorar muito, né, para estar dentro do consultório, né, da maioria dos dentistas brasileiros, independente aí da especialidade. Sim. E essa questão da mancha, né, porque é muito comum mesmo, o paciente falar, nossa, mas é um pontinho tão pequenininho, né? Sim. E ela não começou ali, né, um processo, né? É um processo. A cárie, ela vai sendo formada, então a gente tem essa desmineralização Sim. da estrutura do esmalte e se assim os hábitos não mudam, a dieta continua dessa forma, todo aquele, né, aquele gráfico, né? Sim. O substrato, saliva, alimentação, o próprio paciente, aquilo vai evoluir, né? Sim. Porque as pessoas têm... a gente, quando começa a estudar, a gente pensa muito na questão da cárie como a desmineralização. Só que, na verdade, o dente sempre está nesse processo de remineralização e desmineralização. Exato. Só que, na verdade, é o desequilíbrio que Disso. acontece Exato. para causar como a cárie, para que ela comece, de fato. Quando a gente mais perde do que repõe, Sim. aí começa o problema. E até nessa questão que a gente estava falando sobre a mancha, eu acho que para todos os estudantes e tudo mais, a gente tem muita questão da dúvida de quando a gente vai diferenciar a fluorose da mancha branca da cárie, da lesão de cárie quando inicia. Então, como que para nós estudantes a gente consegue, assim, na hora que a gente está fazendo um exame clínico, ali a olho nu, como que a gente consegue diferenciar essa questão da fluorose pro começo do início de uma lesão de cárie?
Ó, pergunta de prova essa daí, hein? Pergunta de prova essa. Eu acho assim, né, que todo exame clínico, né, a gente tem que fazer, pelo menos eu aprendi assim, vamos ver se ainda tá, se da minha época ainda tava certo. A gente aprendeu que, né, tem que fazer uma profilaxia ali, Sim. com pedra pomes, pra, enfim, tirar toda essa gordura de restos alimentares que pode ter ali. E a fluorose, acho que diferente das outras manchas brancas, né, principalmente uma mancha branca ativa, né, ela vai ter um aspecto mais branco e poroso e friável, né? E já quando é uma mancha branca inativa, ela ainda tá polida, meio brilhante. Se eu não me engano, ainda era assim, na minha época era assim. Mas eu acho que é uma dúvida muito comum no começo. E alguns pacientes também têm o contrário, né? Assim, o começo da cárie é assim, né? Começa como uma mancha branca, né? Que pode ser polida ou esse aspecto mais poroso, né? Um branco mais ressecado. Mas, ao mesmo tempo, também tem aqueles pacientes que têm um selamento biológico, que são aqueles sucos mais escurecidos, e o paciente fala, doutor, eu devo estar com muita cárie. Então, acho que é uma dúvida comum mesmo, e tem alguns parâmetros pra gente seguir, Sim. né, Eduardo? Então, os parâmetros, eles modificam, né, de tempos em tempos. Durante muitos anos se utilizou o critério de CPOD, de CEL, para análise dessas lesões. Sim. E hoje a gente pontua, né, mundialmente o que a gente chama de ICEDAS. Né? Onde a gente tem, num primeiro momento, a visualização da mancha branca, não com um aspecto visível, né? Ele pode ser muito bem observado e a questão até da avaliação associada a uma profilaxia, ele é um critério coerente a esse processo, como a doutora Carolina falou. E aí, nesse momento, a odontologia ela começa a se transformar, né? Hoje a gente tem a possibilidade, inclusive, da utilização de pastas com ação remineralizadora, né? Sim. Que hoje dentro da odontologia cada vez mais se aponta aí o que a gente chama de materiais bioativos, assim que é um revolucionário, né? Todo o conceito, né? Acredito que daria outro podcast. Né? Com certeza teremos um episódio. Para a gente conversar um pouquinho sobre esses materiais. Sim. E que, de certa maneira, a gente vai estar trabalhando aquele paciente a essa ação medicamentosa no sentido de remineralização. Então, nós não estaremos naquele momento fazendo uma profilaxia. Sim. A gente vai estar fazendo uma medicação. Uma medicação, exatamente. Né, sobre aquela estrutura de esmalte, né? E a partir daí, né, já evoluindo para um estágio 2 e CEDAS, a gente tem a possibilidade hoje de medicações, né, à base de flúor, né, de maneira mais concentrada, né, desde os cariostáticos, né, no sentido da paralisação desse processo da lesão, e até o verniz fluoretado, né, utilizado aí também em processo. Outra coisa que eu gostaria assim, de perguntar também, que eu acho que é uma coisa bem legal, é a questão do exame radiográfico. Porque a gente utiliza muito ele dentro do consultório, mas em relação à cárie, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Em quais casos, em todos os casos, a gente vai fazer o exame radiográfico para diagnosticar, ou em alguns casos a gente consegue diagnosticar sem o exame radiográfico? A não ser em casos, claro, de uma lesão muito avançada que você olha e você vai falar, sim, é uma doença cárie. Eu acho que hoje tem alguns artifícios que a gente pode lançar a mão, vamos falar assim, né? É claro que às vezes tá muito óbvio, né? Você consegue ver ali que tem uma cárie, né? Mas às vezes a gente precisa colocar um separador ortodôntico para poder separar ali o dente, né, e ver essa lesão interproximal. A gente sabe que nem sempre o paciente tem acesso à radiografia, né? Claro que é um exame, eu não digo nem complementar, eu acho que é um exame necessário, né? Porque faz parte da rotina ali, mas nem sempre a gente tem acesso naquela hora. Hoje em dia também eu tenho um scanner e ele consegue, como ele emite luz para poder fazer o escaneamento, quando a gente tem uma cárie, né, e a cárie tá ativa, já virou uma lesão de cárie, aquela estrutura, aquele pedaço, aquela porção do dente, ela vai ter um índice de refração diferente. Então, quando a luz bate naquela porção, ela vai mostrar pra gente uma imagem com uma coloração diferente. Então, a gente sabe, sem radiação, nesse caso com o uso do scanner, que ali, naquela porção, a gente tem uma cárie. Mas, assim, né, a radiografia tem algumas distorções, mas é claro que é um exame que é necessário.
E muitas vezes a gente não vai ter em mãos em consultório, né? Sim, Não com vai- certeza. Mas com certeza eu acho que é um diferenciador, assim, nessa hora do diagnóstico, né? Porque a gente tem a panorâmica, que é um Sim. quadro geral, a gente tem as periapicais Sim. e cara interproximal também, a gente tem o raio-x interproximal. Então, eu acho super válido. Agora, passando um pouco agora para a questão do tratamento, a gente falou, né, que a cárie tem essas diversas fases, que a gente pode pegar ela como uma mancha branca, assim como a gente pode pegar ela num caso onde a gente precisa fazer uma exodontia do nosso dente. Queria falar um pouco dos tipos de tratamento para cada fase da lesão cárie. Perfeito. Eu acho que o começo, tudo no começo é mais fácil, né? Sim. É mais simples, né? Então, Sim. que nem o Eduardo falou, né? A gente pode usar esses biomateriais, Sim. né, para promover essa remineralização. A gente que é orto vê muito isso nos pacientes, né? Então, alguns pacientes que ainda usam bracket, né, às vezes tem essa área aí. Então, a gente precisa usar esses materiais e aí depois a gente vai para verniz, selantes. Sim. Então, no começo é muito mais simples. Até essa questão do uso tópico mesmo de flúor, né? Sim. E aí, quanto mais ela progride, a gente pega ela mais avançada, Sim. vai variar um pouco, né, Eduardo? Sim. O que a gente tem que entrar num contexto aí, principalmente em relação à lesão, são formas diferentes dela com relação a estruturas, né? Então, eu gosto muito de fazer esse comparativo, né, entre um dente de leite, né, Sim. decíduo e um permanente, evoluir isso para um responsável, assim, tudo no dente de leite é na superfície, Sim, né? total. E aí o processo de lesão, essa doença e o acometimento à dor É muito desse mais elemento rápido. vai ser muito mais rápido. Sim. Né? Então acho que é esse o primeiro consenso que a gente tem que ter, né? Sim. O segundo consenso, assim, né, como odontopediatra também, é que esse elemento, mesmo sendo descido de leite, que vai ser perdido um dia, ele tem que ser respeitado. Então ele precisa ser tratado, Sim. né? Sim. Mesmo porque a gente sabe, né, que situações, por exemplo, de retenções prolongadas de dente de leite e que, de certa maneira, prejudicam aí a evolução do permanente em nascimento, se devem a lesões cariosas não tratadas, né? A maioria dos pais, às vezes, chegam no consultório, o meu filho tá com um dentinho aqui, nascendo, só que o outro não saiu da boca ainda, e a gente vai observar esse dente tá lesionado de cárie. Então é uma consequência aí negativa E bastante comum, ao né? processo e bastante comum. A questão dos materiais hoje, né? A gente tem que levar em consideração que os materiais eles evoluíram sim, né? De N maneiras, né? De maneiras positivas, estéticas, mas nem sempre a condição que levou à lesão cariosa vai ser um fator positivo para fazer uma restauração direta naquele elemento dentário. Então, por vezes, a gente tem que partir do princípio, né, de processos mais relacionados à prótese, né, como coroas, por exemplo, ou alguma adaptação nesse sentido, e que em boa parte dos casos, né, as pessoas eventualmente não têm condições, né, por questão de custo. Sim. Não é algo barato, né, a se fazer hoje o processo, e infelizmente ainda longe, né, de existir dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro. Sim, com certeza. Né? E aí, por essa situação, a criança acaba vindo a perder um dente, né, um elemento descido precocemente, né, e que vai levar um prejuízo à questão de crescimento e desenvolvimento de maxilares aí. Com né? certeza. Entrando dentro um pouquinho da ortodontia. Tá. Então, eu acho que, assim, o primeiro passo, assim, independente de conhecer as restaurações, as pessoas precisam, claro, né, ter o conhecimento um pouco, que seja, mas e volto a insistir de novo, Ana, eu acho que as pessoas têm que conhecer o que é doença. Sim. Assim, Com no certeza. primeiro momento, sabe? Eu acho que falta a palavra do dentista em explicar, né? Assim como um médico explica o que é um câncer e o que esse câncer pode evoluir dentro de lesões no organismo,
o dentista, ele não fala, ele não tem essa linguagem ainda, né, com o paciente, com o familiar do paciente. De compreensão a isso. Essa questão de entender a doença, principalmente na área da odontologia, eu acho que é muito importante, porque as pessoas não levam tanto em consideração. Principalmente porque lá no começo a gente falou sobre as consultas de prevenção, que a gente vai de 3 em 3 meses ao dentista. As pessoas acham que não é importante. Só que eles acham que a doença, quando é na boca, ela é mais simples. Mas é um conjunto. Se você não cuidar daquele lugar, o seu corpo todo vai ser prejudicado. E uma cárie pode começar com uma lesão mínima e se tornar algo grave e prejudicar todo o nosso organismo, porque querendo ou não é um conjunto. Então é muito importante essa questão de conscientizar as pessoas que a nossa boca também é muito importante para o resto do nosso corpo. Que para alguns a cárie pode ser uma coisa mínima, como eu disse, mas ela pode evoluir, pode ser prejudicial para o resto do nosso corpo. E assim, né, isso que você falou é muito importante, né? Porque a cárie é um processo, né? Então ela começa uma mancha pequena, mas assim, tem pessoas que têm crianças também, né? Grandes destruições dentárias, né? Então, como eu falei no começo, é uma mutilação mesmo, é uma coisa assim, agressiva pra gente. E se a gente parar pra pensar, a nossa boca, ela faz parte de um sistema, né? Sistema estomatognático. Então, os dentes, a língua, a saliva, as glândulas de saliva, tudo isso faz parte de um conjunto, né? Então, a gente precisa de todos os nossos dentes funcionando bem pra gente poder mastigar bem, falar bem, respirar bem, dormir bem. E eu falo, né? A gente faz de tudo pra manter um dente na boca. Se o dente tem 5% de chance de ter ali uma... nossa, quantos anos vai ficar indo na boca esse dente? 2 anos, 3 anos. São 2, 3 anos com uma parte... A pediatria... costumo brincar, assim, né, com grandes professores aí, que a gente pretende vivenciar um molar de 100 anos. Exato, exatamente. E isso é muito legal, porque a expectativa de vida hoje é 100 anos, né? Então, assim, a gente aqui na sala tem grandes chances fáceis de chegar aos 90 anos, 95, porque o homem tá vivendo mais. E não significa que a gente vai envelhecer e vai perder esses dentes. Pelo menos não deveria. Eu também quero ver esse molar de 100 anos aí. Não essa questão até de querer manter o dente até os últimos 0,01% de chance que ele tem. Porque eu acho que principalmente no Sistema Único de Saúde, as pessoas chegam, esse dente tá doendo, pode tirar? Acontece muito. Eles não querem fazer esse tratamento, principalmente porque eles não têm essa conscientização, que não começa cedo, da promoção, de promover que é importante cuidar do seu dente, não só chegar e extrair. E eu acho que falando, né, a gente tá falando das fases de tratamento, das opções de tratamento. Então a gente começou, né, na pediatria, que é tudo muito mais rápido, né, porque, enfim... por questões da anatomia, da fase mesmo ali. E a gente chega nas restaurações, né? Nas resinas. E é muito poderosa essa palavra, né? Porque é restaurar. Sim. Então é devolver uma coisa, né? Então é devolver a forma, a função, a beleza. E eu acho assim muito... Eu acho muito impressionante, assim, de verdade. É uma coisa que às vezes eu faço uma restauração e falo, nossa, olha isso, tá igualzinho, saiu da boca, saiu da barriga da mãe, entendeu? Aquele dente tava bonitinho e aí voltou. Isso é muito importante, né? Então não é uma massinha de qualquer jeito pra tapar buraco. Não é. Sim. É pra você restaurar a forma do dente, né? Pra tudo funcionar, né? E quando a gente tem grandes destruições, a gente vai precisar de grandes transformações. E aí entra, como o Eduardo falou, as coroas, né? Que são preparos maiores, né? E infelizmente, às vezes a gente precisa, quando não tem mais jeito, né? Fazer canal pra poder diminuir ainda essa questão, né? Então tem tudo isso mesmo. Voltando só um pouquinho, a Ana falou assim, nem sempre a pessoa vai querer fazer, né, o procedimento. Isso é histórico, né, Ana? Sim. O Brasil, ele vivenciou um período, infelizmente, onde a política, né, era do dói e arranca. Dói e arranca, minha mãe falava isso. E é difícil, né, a gente pegar gerações que vivenciaram com isso e que, de repente, naquele convívio, se transformou em algo natural. Então, é natural ficar sem dentes. Sim. É natural usar uma dentadura.
as pessoas, né? E assim, cabe a vocês. É isso aí. Claro, com certeza. Né? E fala vocês mesmo, a nova geração, porque assim, a minha começou e a gente passa a bola depois para vocês, Sim. né? Continuarem esse processo aí, Sim. né? Principalmente dessa percepção, Sim. né? Com relação ao cuidado, não só da doença bucal, mas de qualquer doença. Eu acho que o dentista hoje, ele não precisa ser só dentista. Sim. Ele precisa ser um profissional da saúde. Então, por isso que a gente vincula tanto com vocês aqui, né, na faculdade, esse trabalho transdisciplinar, né, através de projetos, através da própria sala de aula, para que vocês vivenciem isso e cada vez mais consigam mostrar aos seus futuros pacientes, entendeu, a importância de cada coisa. Sim. No seu lugar, né, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, né, melhor, não só a ela, mas a toda a família dela. Eu até gostaria de citar o nosso último projeto que a gente fez na aldeia de Paraty, que a gente foi para fazer tratamento atraumático nos pacientes, porque, querendo ou não, são pacientes que não estão indo com frequência para tratar. Então, de certa forma, a gente ajudou para que eles conseguissem não perder aquele dente futuramente. Então, é uma coisa muito legal, porque não é só profissional, mas é como pessoa. Sim. Porque você tá ali pegando crianças desde pequena e tentando mostrar para elas que elas não precisam aceitar daqui a uns anos que é só extrair aquele dente, mas que elas podem sim tratar e não perder aquele elemento dentário. E ainda mais esse ATR, né, é uma coisa que é de baixo custo, né? Então, Sim. assim, é um trabalho que deveria ser mais feito, né? Assim, Sim. a gente poderia fazer mais, porque é uma coisa de baixo custo, de baixa manutenção, e que, com certeza, aquela comunidade, aquelas crianças ali, elas vão se beneficiar muito, com certeza. E isso é bem legal. Então, como a faculdade promove esses projetos, é bom, porque a gente cresce, não só como profissional, mas como pessoa. E ajuda a população, porque eles vão ver que tem como cuidar daquele dente. Eu não preciso chegar num lugar e ela falar, vamos extrair esse dente. Não, vamos sim fazer um tratamento, uma restauração, porque é o jeito de você manter aquilo ali, porque é uma parte do seu corpo, que não é só ser tirado e pronto, resolver o problema, porque vai afetar sim, porque tá ali mantendo uma estrutura, não é... O modo mais fácil, no final das contas, vai ser o mais prejudicial. Com certeza. Eu acho que às vezes falta, isso que o Eduardo falou, né, do dentista chegar e explicar. Sim. Porque, por exemplo, né, vamos fugir um pouco do assunto, mas mais ou menos, né? Sim. Uma cárie muito grande que deu canal. Nossa, deu canal, todo mundo se arrepia. Meu Deus do céu. E aí, uma vez, uma paciente me falou, mas o que é fazer canal? Que eu vejo todo mundo com medo e eu não sei nem o que é, mas eu não quero fazer isso aí, não. E eu falei pra ela, vou desenhar. Esse aqui é o seu dente, essa é a primeira camada, essa aqui é a dentina, essa aqui... Nananana. Aí a gente vai fazer assim, 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 assim. Nossa, é só isso? É isso que as pessoas têm medo, fogem, não vão no dentista? Então, assim, eu acho que falta, às vezes, o profissional pegar na mão e explicar o processo. Porque, assim, quando a gente já chegou no caso de ter que fazer canal, que a gente já teve aí uma dor, né? Enfim, tudo aquilo que levou a esse momento. A pessoa tá fragilizada. E ela precisa entender da onde que ela veio, da onde aquilo veio e pra onde ela vai. Sim. A gente fez o canal, perdeu muita estrutura dentária, a gente vai ter que fazer uma coroa. O que é coroa? A coroa é feio? É de metal? Então, assim, falta esse mostrar pro paciente, esse explicar pro paciente como vai ser o processo, eu acho. Sim. Eu acho que a maioria das pessoas, porque querendo ou não, o que mais tem de caso de cárie é quando chega no mais grave, no consultório. Exatamente por essa questão do medo. Quero evitar ao máximo. Eu tô com dor de dente, mas eu vou no dentista, o que será que vai acontecer? Eu vou tomar aquela picadinha, anestesia? Então, o medo faz com que as pessoas evitem de ir exatamente por isso. Porque o médico, ele costuma explicar para o paciente o que vai acontecer. É uma consulta de rotina, eu vou vir aqui, vou dar uma olhada. E o dentista, às vezes, não explica. Perde essa parte que tem que ser essencial, de você explicar para o seu paciente o que você vai fazer. Porque a gente faz os estágios no começo da faculdade em
lugares com crianças e tudo mais. Quando a gente chega, eles estão com muito medo, falam, ai, o dentista vai vir fazer o que aqui? E quando a gente explica pra eles, mostra, brinca, diversifica aquilo, eles perdem leve, o medo, né? Fica muito mais leve e eles vão crescer não tendo esse medo de, eu posso ir sim ao dentista porque não é um bicho de 7 cabeças. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. Sempre. Sempre. E eu acho que, fora isso, o mais importante, que é muito bom a gente ressaltar aqui, é o principal. Porque é muito fácil evitar tudo isso. Muito fácil, porque é a prevenção. A promoção da saúde desde o começo, dentro das instituições, dentro da escola, em conjunto com os órgãos da prefeitura e tudo mais, porque se você faz uma promoção à saúde, se você ensina a prevenção, você evita chegar num caso de você ter que fazer um canal, ou até mesmo uma extração. Sim, com certeza. É o que a gente mais prega, né? Essa questão dessa visita, dependendo do paciente. E esse é um outro ponto, né? Cada paciente vai ter uma necessidade. Então, vai ter um paciente que ele vai poder vir a cada 6 meses, uma vez por ano. E vai ter um paciente que ele vai ter que vir a cada 3, 4 meses. Sim. Às vezes até por questões de outras áreas, né? Tem problema periodontal. Então, um paciente que, né, tem bruxismo. Então, pacientes diferentes vão ter essas necessidades diferentes. E isso a gente vê hoje como um planejamento perfeito. Sim. Né? Cárie é uma doença de risco e o risco existe para cada indivíduo. Com certeza. Então a velha política de falar quantas vezes você vai ao dentista ao ano? Vamos lá, Silvio. Uma vez ao ano, 6 vezes, a cada 6 meses, isso não existe. Não. Né? O risco, quem vai apontar a seu paciente é você, cirurgião dentista. Porque o paciente, ele não sabe, né? O paciente, ele não sabe. Ele quer solução. Ele quer resolver aquela questão. Então, se a gente não souber conduzir isso, não souber explicar, mostrar realmente pro paciente... Porque foi que nem eu falei, o João e o Pedro, né? Do começo aqui do podcast, do episódio, né? Sim. O João é uma criança que tem cárie o ano inteiro. A mãe vai escovar o dente e vê lá. Um ponto. Vê lá uma coisa diferente. E o Pedro não. Então, assim, por quê? Então, a gente precisa entender cada um desses pacientes que eles vão ter necessidades diferentes. E até mesmo se a gente não conversar com os nossos pacientes, porque muitas vezes o paciente chega, é um tratamento, você vai vir 3 vezes aqui no consultório para efetuar esse tratamento. Passou esse tratamento, ele não volta mais, porque muitas vezes você não explica para ele que ele precisa voltar, que ele precisa dessas consultas de prevenção pra gente ver, para fazer uma análise clínica, porque muitas vezes, principalmente um paciente que tem cárie recorrente, porque ele tem essa predisposição por conta de todos os fatores, por conta da cárie ser uma doença multifatorial, ele precisa ir frequentemente, porque ele pode ter uma ocorrência maior de cárie. Se a gente não explica isso pro nosso paciente, ele não volta. Então, ele vai voltar quando? Quando estiver com cárie muito grave. Então, é muito importante a gente falar dessa questão com os nossos pacientes, porque senão eles não vão voltar e vão voltar quando estiver muito grave. E eu acho que, para finalizar, porque é uma questão muito importante, que é a questão de ver o nosso paciente de uma outra forma. Porque é a questão da autoestima. Tem muitas pessoas que vêm até nós porque a autoestima tá abalada. Porque, apareceu uma manchinha preta no meu dente da frente, que é como eles falam. Tem que tratar o paciente de uma forma diferente para que ele entenda que ele pode ir até o consultório, porque senão vai acontecer isso. Ele vai deixar chegar num nível extrapolante. Com certeza, né? Eu acho que muitos pacientes passam por isso, né? Sim. Nossa, doutora, eu tô morrendo de vergonha de falar isso pra você, mas faz 5 anos que eu não vou no dentista. E a gente tá ali pra escutar o paciente, né? Sim. Pra a gente ajudar nesse processo de cura, de reparação, de restauração. Sim. Então, assim, eu acho que eu posso falar por você também. A gente jamais vai julgar o paciente. Sim. Por uma coisa que eu tenho certeza. Quem não gosta de se cuidar? Né? Quem não gosta de se sentir bem, né? E assim, uma pessoa que tem dor, que ela não pode dar risada assim pra trás porque vai aparecer um dente quebrado, a gente quer ajudar essa pessoa, sim, né? E eu acho que assim, é transformador, né? Assim, principalmente quando a gente pega o paciente
assim, os dentes anteriores, né? Que tem uma cárie no dente da frente. Sim. Ou então que cai, né? Sofre um traumatismo e quebra o dente da frente. Quando a gente restaura e a pessoa sabe que ela não vai passar por aquela vergonha, assim, é muito gratificante. A questão da autoestima, eu acho que ela não tem idade, né, Ana? Não tem. Muita gente acha que tem, né? Uma criança não vai ligar Vai. o fato de ter um dente quebrado, Muito pra ou um frente. dente cariado, um dente com problema ortodôntico, sim, né? E hoje a psicologia, né, comportamental infantil, ela cada vez mais nos mostra, né, detalhes nesse sentido, mesmo porque a situação hoje relacionadas a convívio social dessas crianças e até a própria sociedade, infelizmente, exigem Sim. isso delas, né? E cada vez mais pequenos dentro desse processo todo, né? Então, acho que é um olhar importante, sim, em todos os sentidos. E com isso, eu queria agradecer, principalmente por vocês terem aceitado o convite de estar aqui hoje, participar do nosso primeiro episódio. E tá livre agora para vocês falarem as redes sociais de vocês, para que o pessoal que assistir possa continuar seguindo vocês e o trabalho de vocês. Ai, que tudo. Bom, meu Instagram é Carolina Pedrosa Odontologia. Carol com C. O meu é edu_dutra_carvalho. E é isso. E vida acadêmica, professor Edu, aqui na Faculdade Serra Dourada agora. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Eu espero que em próximos episódios podemos retornar a esse assunto, porque eu acho que ainda tem muita coisa a ser falada. Com certeza. E vocês, ouvintes, espero que vocês tenham gostado do episódio e que continuem nessa jornada conosco, porque ainda vem muita coisa legal pela frente.